Fala, rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom, rapaziada, dia de derby paulista, é isso mesmo, rapaziada, entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, rapaziada. Vou estar deixando para vocês aí, né, uma prévia do clássico de hoje aí do Elias Júnior, explicando taticamente como os dois times devem funcionar. E também trazer para vocês uma notícia aí, rapaziada, do Facincani falando sobre a possibilidade do Arsenal liberar o Gabriel Jesus, rapaziada. Vou estar deixando tudo para vocês aí. Assista o vídeo do começo até o final, que tá muito legal. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. 30% de público dele, porque o Corinthians é mandante, e 30% de público dela, porque o Palmeiras seria o visitante. Não seria lindo você ter 30%? Se você imaginar que tem mais de 60 mil pessoas hoje, terão mais de 60 mil pessoas hoje na Arena do Corinthians, você ia ter 20 mil torcedores do Palmeiras e mais de 40 mil torcedores do Corinthians. Não seria incrível? Igual você viu lá em Brasília, 45, na final, Corinthians e Flamengo, metade, os torcedores do Flamengo metade, e os torcedores do Corinthians. Metade, metade. A invasão corintiana a Brasília. Invasão corintiana a Brasília e o Flamengo mantendo a tradição de lotar estádio onde é que ele jogue, porque o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores no Brasil inteiro. Mas vem cá, com essa imagem linda aqui, com essa história maravilhosa desse casal, inspirador, uma história inspiradora, inclusive. De repente apareceu essa mesa aqui. O que você vai fazer? Cara, eu tava pensando junto aqui o seguinte, o Diniz sempre joga com uma linha de 4, né? Então vamos botar o Corinthians de vermelho aqui. O Corinthians, ele gosta de jogar no 4-3-3. Mas, na verdade, o time do Corinthians nunca será um 4-3-3. O time do Corinthians com o Diniz sempre será uma equipe de muita movimentação, Então, por quê? Porque, imagine que a bola esteja aqui. Inclusive o Hugo Souza vai começar a fazer isso aqui, né? Não vai. O Hugo Souza vai ficar, o baita de um goleiro. Daqui a pouco vai ter uma matéria ótima que envolve exatamente os dois goleiros, porque eu acho que eles vão ser muito personagens desse jogo de hoje. O Hugo Souza do Corinthians e o Carlos Miguel, que para mim hoje tem 2,04 metros, e olha como o Abel é inteligente. Ele não é o melhor técnico do mundo, ele não é o cara que mais enxerga taticamente no mundo, mas ele é muito inteligente, acho que ele é o mais inteligente do mundo, porque ele pensou muito rápido aquilo que eu já tinha te dito aqui, que eu penso muito. Se o gol tem 7,32 metros de comprimento por 2,44 de altura, se eu tiver um goleiro alto com mobilidade, porque não pode ser o Guinho, lembra do Guinho que é brincar de escoteiro, grandão? Alto sem mobilidade, não dá. Agora, se eu tiver um goleiro alto com mobilidade, que é o caso do Carlos Miguel, 2,04 metros, ele vai jogar mais do que o Everton, por isso que ele dispensou o Everton. E aí, por quê? Porque lembra que é a ocupação de espaço? O cara tem 2,04 metros, ele chega mais longe. Tem mais chance de pegar aquelas bolas mais difíceis. Mais difíceis. Né? E ele tem mobilidade e tem impulsão. Ele tem mais chance. Então o Abel dispensa o Everton para ficar com o Carlos Miguel. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar o que eu penso, mas vai depender se eu conseguir fazer esse gol aqui. Ah, meu Deus. Esse aqui, você já mudou. Esse aqui foi por isso que é você o Garro. falando do Carlos Miguel, né? Você falou do Carlos Miguel para poder mudar lá, sabia? Não mexe. Ele acha. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Que ele me engana. Não, eu vou tentar. Ele começou. Não, porque o Carlos Miguel. O Carlos Miguel é muito inteligente, contou uma história enorme pra botar o goleiro onde ele quer. Não, e ele botou. Não, mas eu deixei só um espacinho pequeno. Tá bom, vai, deixa eu ver se tá pequeno tá mesmo. Pequeno, tá não pequeno. Tá pequeno, não, tá pequeno, tá difícil de fazer vai, esse Elia, gol. vai. Eu sou Elia. o Garro aqui. Se o Garro fizer esse gol, eu vou ter um modelo. Tá. Se o Garro não fizer, vai aquilo que eu acredito. Vamos lá. Tá bom, vai. Tá difícil de fazer. Tá nada. Vambora. Defendeu o Carlos Miguel. Defendeu o Carlos Miguel. Defendeu. Ó, basicamente, pra gente tentar rápido, o que acontece com o time do Corinthians? O time do Corinthians é o seguinte, joga em tese no 4-3-3, com 3 atacantes, com 3 no meio campo, mas o Diniz gosta disso aqui, ó. 4. Por quê? Porque em tese eu vou ter 2 aqui, vou ter 1 aqui. Então, ele vai ter o quê? Superioridade numérica. Ele gosta da superioridade numérica. Mas quando você tem superioridade numérica, você tem um problema. Você abre um espaço. Você abre um espaço. Quando se você perder a bola para esse cara aqui acha para lá. Não, e é um baita espaço. É um baita espaço. E aí quando você tem do outro lado o Palmeiras, não dá para brincar. Eu acho que esse vai ser um problema grave que o Diniz vai ter, porque ele teve tempo para treinar. E quando você tem tempo para treinar, você começa a querer implementar o dinizismo. E você querendo implementar o dinizismo, você começa a ter dificuldade diante de uma realidade que eu não tenho
dúvida. O Palmeiras hoje vai ser um time reativo. O Palmeiras hoje vai jogar exatamente como o Abel mais gosta que ele jogue, ou seja, com o Flaco Lopes, tendo a possibilidade de fazer parede, tendo a possibilidade de jogar no contra-ataque, com velocidade com o Maurício, com a possibilidade, inclusive, até do Vitor Roque entrar no segundo tempo, que é um jogador extremamente rápido, e aí o contra-ataque vai ser uma arma que, para mim, pode ser mortal a favor do time do Palmeiras hoje. Por isso, meu ponto de vista, acho que o Palmeiras ganha apertadinho, um jogo duríssimo. Acha que vai ser apertado? Apertado, 2-1, 1-0 pro Palmeiras, mas vai ser um jogo ao feitio daquilo que o Palmeiras gosta. Ou seja, sabe, a feição daquilo que o Palmeiras gosta. O time do Diniz tentando dar espaço, tentando ser propositor e abrindo espaço para quem tem velocidade e organização poder fazer gol. Será que o Diniz está te escutando agora e vai mudar tudo? Seria bom pro Corinthians. Sobre Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus deu uma entrevista ao Globoesporte.com na última sexta-feira, dizendo que está incerta a sua permanência no Arsenal para a próxima temporada. Tá? Diz que vai avaliar, vão conversar para ver. Ele sabe que perdeu bastante espaço no clube depois da lesão. E por isso, faltando um ano de contrato, existe uma chance enorme do Gabriel Jesus ser liberado pelo Arsenal para procurar um outro clube. Ou, no caso, receber uma proposta não muito vantajosa para ter o chamado ganha-ganha nessa história. Na mesma entrevista, Gabriel Jesus voltou a falar que conversa muito, até em dias esporádicos, mais de 1 hora no telefone, simplesmente com Abel Ferreira. Gabriel Jesus começa, de forma indireta, a cavar uma volta ao Palmeiras. Aquilo que eu falei para vocês no começo do ano, que se o Arsenal der um start e o Gabriel Jesus der esse start, a história vai sair do papel. Porque para a presidente Leila Pereira, Gabriel Jesus é um nome muito importante e ela tem amores pelo jogador e não é para menos. Ele é muito talentoso e é um prata da casa que mereceria um retorno triunfal. Gabriel, que inclusive falou que queria voltar ao Palmeiras não só para participar, mas para ser campeão. Jogar em alto nível. E idade para isso ele tem. Nem 30 anos. Gabriel Jesus, que esteve recentemente, durante 3 vezes no CT do Palmeiras, não só para se recuperar da lesão no joelho, mas também para fazer trabalhos de recuperação física, pré-temporada e tudo mais. E dentro dessas oportunidades, exceção a última agora, aliás, exceção não, com a última agora, o Palmeiras tentou contratá-lo por empréstimo. Conversou com o Gabriel, que falou, tem que falar com o Arsenal. Por mim, eu voltaria. Mas o Arsenal negou. Só que agora a história é diferente. Se o Arsenal colocá-lo no mercado, é lógico que, dando esse start e o Gabriel também, a história muda de figura. E o Palmeiras vai precisar de um jogador do tamanho de Gabriel Jesus. Haja vista que o Palmeiras tem no segundo semestre todas essas competições para disputar, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, pode perder jogadores importantes, Flaco Lopes na alça de mira da Europa depois da Copa do Mundo, Alan pode sair fora, Maurício, enfim, todos esses que vão participar do Mundial, até o Giai pode sair do Palmeiras, é um clube que logicamente vai receber propostas, Luíde, a molecada, né, que o Palmeiras tem aí na linha de frente para venda, Gabriel Jesus seria fundamental. Ah, mas pode jogar com o Vitor Roque, o Gabriel Jesus pode jogar com qualquer um. Gabriel Jesus é um acima da média para o futebol brasileiro. E na Europa, ele mesmo, Gabriel, tem percebido que o ritmo de futebol em alto nível vai ser muito complicado para se restabelecer. Vão aparecer clubes, claro, para ele permanecer na Europa, talvez Oriente Médio, talvez não, com certeza, porque é um mercado que tem tirado os jogadores da Europa na baixa, mas Gabriel Jesus já falou que gostaria de estar em alto nível, até para sonhar, quem sabe, em voltar a uma seleção brasileira para um último ciclo na carreira dele de Copa do Mundo 2030. Gabriel Jesus, para voltar a esse nível, você sabe que você tem uma casa ali esperando. E essa casa é o Palmeiras. Então, diante dessas notícias, né, a declaração pública de carinho, de amor do Gabriel, dizendo que quer voltar, que toparia voltar, mesmo ganhando um baita salário no futebol europeu, conversando com o Abel,
A Leila, que tem o Abel, no caso o Gabriel, como um menino super especial. E o Arsenal podendo abrir essa porta para que ele saia pela porta da frente, com dignidade. Palmeiras, não perca tempo. Comece a desenhar para ontem o projeto Gabriel Jesus em 2026. Porque tenho certeza que o Gabriel, que vai estar já recuperado em sua totalidade física, chegando ao clube, até numa pré-temporada que ele pode fazer com a parada da Copa do Mundo. E, obviamente, né, com a capacidade que ele tem, o Gabriel Jesus voltaria para se tornar mais uma referência nesse elenco e, por que não, uma peça decisiva para devolver os objetivos do Palmeiras nessa temporada, que é de voltar a ser campeão de taças importantes, como Copa do Brasil, Brasileiro e, principalmente, o sonhado tetracampeonato da Libertadores, que no ano passado ficou pelo caminho. 50% pela incompetência do time que não jogou e os outros 50% pela safadeza, pela canalice e pela desgraceira da arbitragem sul-americana. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Quero pedir sua opinião, o que é que você achou, né, dessa prévia aí, né? Quero pedir seu placar, sua opinião aí, né? Deixe seu comentário aí sobre o jogo de hoje entre Palmeiras e Corinthians. Falta pouquinhas horas, 2h30 pro jogo, rapaziada. 3 horas, na verdade. E é isso, rapaziada. Deixe sua opinião se você acha que o Palmeiras deve fazer um investimento no Gabriel Jesus, se caso o Arsenal topar liberar o jogador para negociação. Então é isso. Deixe seu comentário, deixe sua opinião. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum